Boa noite. Mais uma vez estamos com mais uma live da Yamashita Conectada, um projeto da Yamashita Esportes. Vamos esperar as pessoas que estão entrando, os nossos seguidores, os nossos convidados, as convidadas de hoje, na realidade. Boa noite, quem está entrando. Mais uma live da Yamashita Conectada. Você conectada com a gente, isso é muito importante nesse momento difícil que estamos passando. As academias com as atividades suspensas, retornando aos poucos agora. Vamos ver se tudo volta ao normal, para que a gente possa se reencontrar. Para quem não conhece o nosso projeto, a Yamashita Conectada, foi um projeto que começou no início da quarentena, para que a gente pudesse manter este contato com vocês, levando para sua casa lives de treino físico e de bate-papo. E hoje, às sextas-feiras, nós temos um bate-papo muito especial, um bate-papo triplo, uma conversa com elas, mulheres desafiadoras e desafiadas. E por que esse tema? Desafiadoras porque nós vamos falar de mulheres guerreiras, mulheres profissionais, mulheres trabalhadoras e mulheres decididas. Então, hoje eu convidei essas três especiais convidadas hoje, amigas da Yamashita também, para que a gente pudesse conversar um pouco. Desafiadas, por que desafiadas? Porque eu, na realidade, lancei um desafio para elas. Nós falaremos com três convidadas hoje especiais, e Maria das Graças, Sensei Maria das Graças, Sensei Cristiane Carvalho, Sensei Nádia Soares. E elas vão ter um desafio. O desafio delas é justamente responder em 15 minutos o que eu vou lhe perguntar. Então, na realidade, elas têm esse desafio de cumprir os 15 minutos com o tema que eu escolhi como mediadora, de acordo com a história de vida de cada uma, e de acordo com o perfil também. Não é uma competição, para quem, vocês estão vendo, estamos tão acostumadas às vezes com treinos e competições, mas na realidade é trazer para vocês um pouco mais da história dessas mulheres. Essas mulheres que fazem parte do dia a dia das artes marciais e que também no dia a dia na sua vida pessoal e profissional. Boa noite! Obrigada a todos que estão entrando, alunos Yamashita, família Yamashita, pais, responsáveis, familiares, parentes, amigos. Durante todo esse tempo da pandemia, da quarentena, de isolamento social, há 5 meses, iniciamos esse projeto da Yamashita Conectada e que hoje, às terças e sextas, na realidade já faz parte da sua agenda. Então, nesse momento, eu gostaria que quem estiver entrando, saber um pouco por que essa live de hoje, uma live especial tripla, com essas três mulheres que eu convidei. E vamos iniciar com a primeira convidada, Cristiane Carvalho. Nós sabemos que nós temos 3 convidadas, por hierarquia, como mulheres com formação no tatame. Então, nós sabemos que existe essa hierarquia e que é muito importante, faz parte da nossa formação. Então, eu vou convidar a Sensei Cristiane Carvalho para que ela possa entrar e eu falar um pouco sobre ela, para que vocês possam conhecê-la melhor. Então, nesse momento, Cristiane, a nossa primeira convidada que está aí agora na tela, se ela estiver presente aí, que sinalize para que a gente possa dar início a nossa primeira convidada de hoje. Então, na realidade, vamos solicitar Cristiane, nossa primeira convidada desafiada de hoje. Agradecemos a Medvida Saúde, apoiando as academias nesse momento tão difícil, e o em especial de artes marciais. Vamos aguardar a entrada de a nossa primeira desafiada. Boa noite, Cris. Boa noite, Dil. Tudo ouvindo bem, vendo bem? Tô ouvindo super bem. E tô direitinho aí? Que
maravilha. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito você ter aceitado esse convite. É uma honra estar aqui hoje fazendo mais uma live com esse tema que é tão importante, principalmente no meio em que nós fomos formadas. Estou falando de formação de artes marciais. Hoje não só falando de judô, mas vamos falar de outras também. Só que eu quero deixar tudo, vamos dizer, na surpresa, porque já que é um desafio, eu não vou poder falar tudo. Mas eu estou pedindo aí a todos vocês que entraram, sejam bem-vindos. Vou fazer uma pequena apresentação de Cristiane. Eu sei que ela já fez outras lives. As pessoas que estão aí, que estão entrando, professores de educação física, mestres, professores de judô, amigos, muitas academias entrando, sabe que hoje essa live é uma live tripla. É uma live de quebra de paradigmas. Porque, na realidade, são mulheres que nos inspiram. Então, isso é muito importante. E vou falar um pouco sobre a honra que eu tenho de trazer Cris para esse desafio de 15 minutos. Cris já está sabendo do desafio. Então, apresentando um pouco sobre Cristiane Carvalho, sensei, eu vou iniciar dizendo aluna, atleta, professora de judô, sensei, do Clube Tapajipano de Judô, com uma história de mais de 50 anos. Eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Só em dizer que é filha do nosso mestre Cirão, oitavo Dan. Por favor, se quiser, pode ir falando alguma coisa, caso algum dado não seja correto. E ratificando a relevância que tem o mestre Cirão no mundo do judô baiano e nacional, e por que não dizer mundial, ela hoje, como faixa preta, primeira codancha da Bahia, mulher que faz parte da comissão de grau de faixas pretas da Bahia, é uma honra que vocês hoje vão aprender um pouco mais com ela de algo que ela sabe fazer muito bem. E por isso eu a desafiei. Falar dos tipos dos katas que nós temos no judô. Ela vai falar em 15 minutos. Então esse é o meu desafio. Quando chegar os 5 minutos finais, eu vou mostrar para você, Cris. E aí você faz aquele resumão, tá? Gostaria só de dizer que se houver alguma pergunta, essa pergunta poderá ser feita no final, eu posso solicitá-la, ou então que procure você no seu direct, ou no Itapajipano, ou no Cristiane Carvalho, para que possa tirar as dúvidas. Ok? Por favor, pode iniciar, converse um pouco com quem já está entrando aí, que está vendo, e possa, quando você estiver pronta, pode ser já, porque eu já vou começar a cronometrar os 15 minutos. Pronto, primeiro eu quero dar boa noite a todos que estão aí, muita gente já passou aí, né? Agradecer o convite aí a Machita, né? As lives que vocês estão fazendo, sempre estou acompanhando, muito obrigada, viu? É um prazer enorme estar aqui com você hoje, muito obrigada mesmo. Adorei o desafio, né? Adorei o desafio de falar sobre o kata, né? Eu gosto do kata, não quer dizer que eu seja assim uma expert, não, né? Não sou uma pessoa assim demasiadamente estudiosa pelo kata, não, mas tem uma certa afinidade pelo kata, né? Por conta dos treinamentos aqui com meu pai mesmo, ele sempre incentivou, então aí depois de algum tempo que eu não competia mais, eu me dediquei um pouco mais ao kata. Então adorei esse tema, agradeço demais. Que bom. Muito Quando obrigada. for começar a falar especificamente do desafio, pode me dizer. Posso começar? Pode? Pode. Bom, é um tema longo, né, para fazer em 15 minutos. Então, vou fazer um resumão, Claro. né? E aí, se houver alguma necessidade, alguma pergunta, alguma coisa, aí a gente vai complementando, ok? Essa Pronto. é justamente a ideia. Eu não estou vendo. Aqui. Bom, então vamos começar. Certo. Meus 15 minutos, né? Já está cronometrando. Já está cronometrando. Bom, o kata, a palavra kata tem vários significados, né, na linguagem nipônica, mas aqui para a gente, kata especificamente significa forma, né? A forma de executar a técnica do judô, a melhor forma de executar as técnicas do judô. Ou seja, o kata é a estética do judô, né?
Para se praticar o kata, a gente precisa de muita disciplina, muito treino, né? Conhecer o corpo, né? Tanto do tori como do uke, tanto de quem aplica as técnicas, né? Como quem faz as técnicas. Então, é necessário muito treino para fazer o kata. Tem muitos detalhes, né? O judô consiste de 8 katas, mas a Kodokan, ela só padroniza 7 katas, certo? Então, vamos lá. O primeiro kata é o Nagi no Kata, que é um kata de projeções. É um kata que tem 15 técnicas e 30 projeções, né? Ele é dividido em cinco séries. Cada série tem 3 técnicas, né? E essas séries, elas, vou falar as 5 técnicas são. Teuasa, que é a técnica de mão, técnicas de mão que a gente fala. O Koshuasa, que são as técnicas de quadril. Ashuasa, que são as técnicas de perna. Masutemiwasa, que é técnicas de sacrifício. E Yokusutemiwasa, que é técnicas de sacrifícios para o lado. Né? Então, o Nagi no Kata, ele é apresentado para quem vai fazer o exame de faixa preta primeiro dan. Na minha opinião, é um kata muito difícil, porque é um kata de projeções e são 30 projeções. É o único kata que é executado do lado direito e do lado esquerdo. O segundo kata é o Katami no Kata, que é um kata de técnicas de solo, imobilizações, chaves de articulação e estrangulamento. O Kimi no Kata também são 15 técnicas também, né, de domínio de solo. Ele é dividido em 3 séries. A primeira série, Osaku Miwasa, que são as imobilizações. A segunda série, Shimiwasa, que são os estrangulamentos. E a terceira série, Kansetsuwasa, que são as técnicas de articulação. O Nagi no Kata e o Katami no Kata, eles foram introduzidos logo que Jigoro Kano inaugurou a Kodokan. Então, são katas mais ou menos que têm a mesma data da Kodokan, 1885, 1886. O Katami no Kata é um kata que é exigido para quem vai fazer exame de segundo dan. O terceiro kata é o Juno Kata, que é o kata que eu mais gosto. Uhum. Aí algumas pessoas perguntam, por que eu gosto do Juno Kata? Ah, porque não tem queda? Não. É porque é um kata realmente bonito. E por um longo tempo foi um kata assim, que era dedicado só às mulheres. Né? Todo mundo dizia, não, é um kata feminino, porque parece um bailado. Mas, com o tempo, quebrou esse preconceito, né? E hoje em dia é um kata que é executado por homens, bastante homens, e muitas academias, porque ele é um kata que ele exige muita flexibilidade, muito alongamento, um equilíbrio muito grande. Então, ele é muito executado como formas de aquecimento em muitas aulas. Inclusive, às vezes, até a gente faz aqui, mesmo para alongar. É um kata lindo. Então, me dediquei bastante ao Juno Kata. Até porque, quando eu conheci o Juno Kata, eu era também muito nova e não aprendi logo. Demorei bastante tempo para aprender o Juno Kata. E como tinha esse preconceito, que parecia um balé, muitos homens não queriam, né, praticar. Então, foi difícil eu conseguir um companheiro. Na verdade, foi Cláudio. Foi o primeiro colega aqui no Itapajipano a querer praticar o Juno Kata. O Juno Kata é um kata que a gente chama assim, um kata de suavidade, né? Pelo do judô mesmo, né? Mas é um kata que é dividido em 3 séries. Também é um kata que apresentam 15 técnicas, divididas em 3 séries. Só que essas séries, elas não têm um nome específico, certo? Tem primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. Elas não são séries divididas como o Nagi no Kata e o Katami no Kata. O quarto kata é um kata de defesa pessoal. É o Kimi no Kata. Bom, o Juno Kata é um kata que é apresentado para quem faz terceiro dan. Né?
O Kimi no Kata é um kata para os candidatos a quarto dan. É um kata de defesa pessoal. É um kata que exige mais porque ele tem projeções ajoelhadas e projeções em pé. E nesse kata, nós também usamos dois tipos de armas, que é a espada e o punhal. Então, é um kata que tem 20 técnicas, sendo que 8 é ajoelhado, idori, e 12 técnicas é em pé, tachiai, em pé. 12 técnicas. Então, é um kata que, como ele é um kata mais de defesa pessoal, então ele exige muito que o praticante ele tenha bastante controle sobre o domínio do corpo mesmo. Todos os katas, a gente precisa ter um domínio muito grande do corpo, mas esse kata, como é um kata que a gente já utiliza arma, então você tem que ter um domínio maior, certo? Você tem que ter um tai sabaki, que é a esquiva, né? Tem que ser uma pessoa bem ágil para poder executar esse kata mais bonito, vamos dizer assim, né? O quinto kata é o Kodokan Go Shinjitsu. O quinto kata já não foi Jigoro Kano que introduziu o Go Shinjitsu. É um kata que ele veio para complementar o Kimi no Kata. Também é um kata que a gente utiliza armas. A gente utiliza uma pistola, né? Um punhal e um bastão. Todos de brincadeirinha, né, Cris? Porque tem umas crianças aí. Tudo de brincadeirinha. Tudo de madeira. Esses katas, na verdade, eles assim representam, simulam assim, porque no Japão antigo tinha muitas guerras, né? Então as guerras eram na espada mesmo, né? No punhal e tal. Então esses katas representam essa representação. Né? Então, o Kodokan é um kata que tem 21 técnicas, dividido em cinco séries também. Só que essas séries são assim, ó. A primeira série, por exemplo, é uma série de agarramentos. Só 7 técnicas de agarramento. É um kata que tem bastante movimentação, também é um kata muito bonito. A segunda série é um kata que é um ataque e defesa um pouco à distância. A terceira série é um kata que a gente aí tem o punhal, né? Você faz defesa de um punhal. A quarta série, você faz a defesa com o bastão. E a quinta série, você faz a defesa com a arma. O sexto, esses 5 katas, eles são mais praticados. Por quê? Porque eles devem ser apresentados a cada dan, né? que o candidato almeja. Então, esses 5 katas que são os katas assim, que a gente tem mais conhecimento e que a gente vê mais a prática. Os outros 2 katas não são katas assim que de mudança de dan, vamos dizer assim. Então, eles a gente quase não vê. Por exemplo, o Koshiki no Kata, que é o sexto kata. Eu pratiquei muito pouco Koshiki no Kata. É um kata que assim, ele exige muito de algumas quedas. Por exemplo, você tem uma queda que você cai quase que escalando. Então, é um kata que você tem que ter um preparo muito grande, o Koshiki no Kata. É um kata que também tem 21 técnicas. E você faz técnicas assim, frontal ou então de costas. Então, é um kata que é muito rápido. É muito rápido. E o sétimo kata é o Ichitsu no Kata, que é um kata que representa a natureza. Ele é composto apenas de 5 técnicas, por isso ele é considerado como um kata incompleto. Mas é um kata bonito também, ele parece um pouco com o Juno Kata, que ele tem movimentos que ele representam a natureza, o céu, a terra, o mar. Foi muito rápido, não deu para falar muito bem dos katas, né? Já estou aí com o meu tempo já quase. Faltam 5 minutos, 4 agora, pode seguir. Quando terminar, eu já digo logo, acabou e a gente faz as considerações finais. Que bom. Então, foi só uma introdução mesmo para ter o conhecimento dos katas, né? Eu acho que kata, a estética mesmo do judô, a dedicação deve ser o treino, a dedicação, a concentração que você exerce quando você pratica o kata é uma coisa que a gente leva para o dia a dia, fora do tatame. A gente começa a perceber, a se dedicar mais
a ouvir mais, a se concentrar mais nas coisas. Então, o kata é uma das partes do judô que, com certeza, auxilia muito, muito a gente, além do tatame. Poxa, agradeço demais. É uma pena que foi muito rápido, mas agradeço demais a oportunidade de ter falado. As outras convidadas que estão assistindo, eu tenho certeza disso, que já estão aí, que sirvam de exemplo, porque Sensei Cristiane Carvalho conseguiu esclarecer para quem está chegando. Nós estamos com a Sensei Kodansha, primeira Kodansha, mulher da Bahia, e que conseguiu um desafio de 15 minutos falar dos 9 katas que nós temos no judô. E que, na realidade, ela passou por quase todos esses para chegar onde está até hoje. E vai ainda alcançar muito mais, eu tenho certeza. Então, Cris, esse justamente foi o meu desafio. Eu acho que muitas pessoas que já entraram aí são profissionais de artes marciais. Eu tenho certeza que as pessoas são familiares, são parentes, que estão aí nesse momento amigos, que não têm muita essa familiaridade com o judô, mas já sabe que quando entra na Yamashita, tem que se falar de judô, tem que se falar de esporte, tem que se falar também de futsal, natação, de balé, mas na realidade hoje nós estamos com 3 convidadas desafiadas para as artes marciais. Mais uma vez agradecendo a Med Vida por estar apoiando a gente nesse momento difícil, as academias e profissionais. Estamos retornando aos poucos, graças a Deus, não é isso, Cris? Não vamos falar sobre outra live, quem sabe, para a gente falar um pouco sobre nossas experiências de retorno. Isso é muito importante. Após 5 meses, eu acho que todos nós estamos, na realidade, com essa vontade de que tudo volte, né? Não ao normal, mas retornando. Agradecer muito a você. Fique aí. Professora também professora de educação física, algum dado que eu não falei, porque justamente eu estava preocupada com os seus 15 minutos e com as outras convidadas que vão vir. Então, cada convidada de hoje é uma live tripla, maravilhosa, que nós vamos aqui aproveitar o máximo dessas 3 convidadas para falar um pouco do seu histórico profissional e pessoal. Então, cada desafio foi escolhido com o maior carinho, porque eu sei que elas têm condições de fazer esse desafio tranquilamente. Cris, eu acho que não é à toa que você está na comissão de grau. Eu tive a honra de já ser segundo dan, e tanto no primeiro como no segundo, tê-la na comissão de grau. E eu espero que você só sucesso, tanto para você como para o Itapajipano, que é um clube do coração de todos. Então, muito obrigada. Fique aí, porque se tiver alguma pergunta, eu lhe solicito no final, hein? Então, um grande beijo, muito obrigada. E agora nós vamos obrigada a você. Obrigada a todos que acompanharam. Tchau. Até daqui a pouco. Com certeza. Tchau. Vamos agora para a nossa segunda convidada especial de hoje, a Sensei Maria das Graças, que vai também ter um desafio especial, um desafio que faz parte da sua história, que faz parte do seu, vamos dizer assim, da sua bagagem profissional, e que ela é natural de Cruz das Almas, faixa preta de várias modalidades de artes marciais. Eu não quero falar, porque senão eu vou tirar o brilho da apresentação dela. Mas, na realidade, quando eu pensei, boa noite! Boa noite! Para quem está entrando aí, nós estamos com a nossa segunda convidada, quinto dan de judô. Na realidade, ela é a Sensei Maria das Graças Marques, mais conhecida na Bahia e nacionalmente como Gal. E nesse momento, Gal, gostaria de agradecer muito você ter aceitado essa nossa live como mulher desafiadora, guerreira que você é, empreendedora que você é. Eu saberia muito bem que hoje você estaria aqui conosco para falar de algo que é muito importante para cada uma. Foi um perfil, foi uma pergunta diferente relacionada. Eu acho que vocês, talvez, as 3 tivessem ficado assim um pouco na surpresa. Será que ela vai me desafiar? Vão ser as 3? Vai ser uma competição das 3? Quem vai se parecer melhor? Não. Não é uma competição entre as 3. Na realidade, eu quero que vocês possam passar para as pessoas que estão nessa live, possa conhecê-las melhor, ainda mais, como mulheres das artes marciais, mulheres que quebram paradigmas, e isso é muito importante.
Então, falar de Gal é falar realmente de quebra de paradigmas. Porque Gal agora começa o seu desafio em 15 minutos. Quando faltam 5 minutos, eu mostro a plaquinha, tá? Mas primeiro, antes dos 15 minutos, eu gostaria que você pudesse falar para as pessoas que estão aí, as pessoas, seus seguidores também que estão entrando, os nossos seguidores, para os presentes. E quando começar o desafio, eu lhe digo. Boa noite. Boa noite para todos. Foi um prazer enorme, enorme mesmo aceitar esse convite da grande família Yamashita, que mora no meu coração e não paga aluguel, viu? Vocês já muitos anos de convivência, o professor Francisco, você, a família dele, ou seja, todo mundo aí. É um prazer. E todos aí. Parabenizar a Cris aí pela sua explanação sobre o Catar, belíssima, belíssima, realmente, foi muito esplendorosa, foi uma coisa muito legal, a gente está vendo aí ela falar com tanto domínio, isso é muito bom, né? Então, parabéns, Cris, você foi desafiada e deu conta, vamos ver agora, né? Você vai dar conta. Mas tudo bem. Vai dar conta, agora começa o seu desafio. Atenção para as pessoas que estão do outro lado, eu estou desafiando essas 3 entrevistadas de hoje, convidadas Yamashita, amiga Yamashita, na realidade, amigas da Yamashita. E agora começa o de Seigal, caminho suave, caminho dos pés e das mãos, mãos vazias. Qual esporte chegou primeiro na sua vida, a trajetória deles e a especificidade de cada um deles? Iniciando, 15 minutos. Muito bom. O primeiro que chegou na minha vida foi o judô. Ele chegou, caminho suave, chegou de uma maneira muito suave mesmo. Eu, logo criança, tive um problema muito sério de saúde e tive que realmente ficar sem andar durante um bom período. E nessa época, assim, meus pais foram em vários médicos, eles diziam assim, não, ela não tem mais condições de andar. Um belo dia, meu pai simplesmente ele veio a encontrar um médico que era um médico espírita. E a partir desse momento, esse médico disse que meu pai teria que me levar para fazer judô. Nossa, gente, nós não sabíamos nada de judô. Mas nada mesmo. Eu não tinha nem noção que era judô. Mas, no entanto, eu nasci em uma fazenda, né, na zona rural, e nós saímos de lá, meu pai veio para a cidade de Cruz das Almas, onde procurou saber o que era o judô. E aí foi aí que nós começamos, foi aí que eu comecei a conhecer o que era judô. Mas a princípio, quando meu pai viu, ele tomou um susto, né? Porque ver judô, eu estava sem andar, aquelas quedas e tudo, deu um impacto. Foi aquela coisa assim muito impactante. Mas, no entanto, graças a Deus, começamos a ver que realmente isso ia valer a pena. E foi aí que comecei o trabalho de solo. Com o trabalho de solo, foi evoluindo. E depois, mais ou menos de uns 6 meses, eu já voltava a ter um fortalecimento, o qual era desconhecido para os médicos os quais nós visitamos. Mas tinha um professor antes aqui na cidade, chamado professor Torrão. Depois veio o professor Cláudio Magalhães, que esse professor foi que me deu realmente, até hoje, a minha base de onde eu cheguei, através dele, ele é sobrinho do professor Carlos Lopes, um grande mestre, e eles me ensinaram muito. Essa foi, assim, uma coisa que veio e que me marcou na minha vida. E daí eu fui evoluindo dentro do judô. E aquilo foi, assim, eu fui ficando bem, aí meus pais achavam que eu podia fazer outras artes marciais. E aí, logo depois de um ano, eu já comecei também no Karatê. Aí, no mesmo ano, eu comecei no Taekwondo. Aí, todas as modalidades foram evoluindo com o tempo. E o judô era mais marcante, porque por ter sido o primeiro, ele ficou, assim, indo nessa linha, muito, assim, de fazer com que eu me dedicasse mais. Mas aí eu comecei a gostar tanto, gente, das 3 modalidades, que eu achava que eu tinha que treinar as 3 todos os dias. E aí eu comecei, eu saía 5 horas da manhã, eu já estava treinando o judô. Saía do judô, treinava taekwondo. Saía do taekwondo, ia para o karatê. Daí, ou seja, depois eu tinha que estudar. Quando era de tarde, eu voltava de novo a treinar. Aí já chegou uma época que eu tinha que treinar judô,
de manhã, treinar karatê de manhã, aí depois trabalhar, depois estudar de tarde e depois treinar karatê de noite. Isso era a coisa. E nos finais de semana eu tinha que viajar para as competições que iam no decorrer. Já chegou o final de semana de eu ter que ir para as três modalidades. Sair de uma bem rápido correndo para ir para disputar a outra. E assim, nessa história toda, foi uma coisa que me marcou bastante. Que teve um ano, que eu no momento agora não me recordo, mas que no mesmo dia ia acontecer, no mesmo final de semana, no caso, no mesmo dia, no mesmo final de semana, ia acontecer os 3 campeonatos baianos das modalidades. De judô, de karatê tradicional e de taekwondo. Gente, aí eu me via treinando e ao mesmo tempo tinha que decidir. E se não der tempo de chegar no outro? Mas eu me inscrevi nos 3. Eu, assim, 2 eu sabia que o de karatê e o de judô era no mesmo dia. Eu lembro que o de judô, esse campeonato foi aí na Cidade Baixa, em caminho, no SESI de Caminho de Areia. Isso. Não é SESI? Isso. É. Aí eu cheguei no campeonato lá e eu achei que eu ia competir logo quando eu chegasse, logo já ia ser a minha categoria. Gente, mas não foi, teve uma troca. E aí eu ficava naquela dúvida. E à tarde eu teria que ir para o Sesc do Aquidauã, onde era o campeonato de karatê. Apesar que a distância não era muito aí, né? Uhum. Mas só que eu tinha que sair assim, às pressas. Aí eu fiquei sabendo que o de karatê começaria às 15 horas, realmente como estava previsto. Aí quando deu umas 11 horas, começou o de judô. Só que aí eu fui me classificando. E ainda tinha final. E a final, na hora de chegar, eu olhava o relógio e o final não chegava. Eu só sei que aconteceu o seguinte, eu terminei participando da final, saindo sem receber a premiação, e fui rapidinho para o Sesc. Quando eu cheguei no Sesc, eu esqueci de trocar o kimono. Entrei com o kimono de judô, enquanto eu devia estar com o kimono de karatê. Eu entrei com o kimono de judô. Gente, aquilo para mim foi assim. Aí os professores olharam para mim e deram aquele, assim, judô? Aí lá vai, a minha mochila tinha ficado aonde? No SESI, com o kimono de karatê dentro. Aí vai, sabe, tem que ter amizade, né, dentro do meio, e prestaram um kimono. Aí eu entrei e fiz a competição e me saí bem na competição. Mas foi uma coisa que me marcou bastante. E aí, no dia seguinte, que seria no domingo, eu já tinha outra competição, que era de taekwondo, que aí eu estava lá só para essa competição mesmo. E também participei, assim, não teve, assim, maiores transtornos. Mas, para vocês saberem, a vida de de triatleta, assim, no caso, como eu, assim, de participar de 3 modalidades, hoje eu me vejo, assim, sendo realizada. Tenho a certeza que eu me sinto realizada nessas 3 modalidades. Por quê? Quando eu falo realizada? No sentido que fazer as 3 modalidades, formar vários faixas pretas nas 3 modalidades. Isso para mim, gente... graus que eu não quis falar justamente para... no caso de judô, que eu sou 5º dan, no caso de taekwondo, eu sou 3º dan, e no de karatê, eu sou 2º dan. Aí, ou seja, e hoje eu tenho assim, um leque muito grande de atleta nas 3 modalidades formadas. E tenho um orgulho de dizer assim, que tem muitas mulheres mesmo. Tanto que tem mulheres como a Andréia Neves, é uma atleta que ela é faixa preta das 3 modalidades. Ela foi a primeira mulher, no caso, formada por mim nas 3 modalidades, faixa preta depois de mim. Aí eu disse assim, gente, quero ver quando é que vai chegar um homem e uma mulher nessas 3 modalidades. Aí foi ela, aí depois já veio outras atletas, mas ela foi a primeira, assim, que deixou marcante mesmo. E a André é uma pessoa, assim, muito competente nessa área, é formada em educação física, hoje ela já tem doutorado nessa área, assim. Então, é uma pessoa que cresceu bastante dentro dessas 3 modalidades e também na profissão dela. E isso tudo... assim, quando eu comecei, tinha uma coisa que dizia, meus professores, por exemplo, eu tinha um professor de karatê que dizia, eu acho melhor você largar o judô. Aí dizia outro, acho que você não vai conseguir levar as 3 em frente. Aí eu falava, eu sempre dizia para ele, né? Eu sempre tinha uma coisa que eu aprendi com meu pai, quando você começar algo, termine. Mesmo que isso amanhã não seja o que você gostaria, mas você tenha com você.
que conhecimento nunca é demais. Então, eu nunca aceitei assim essa coisa, você não vai chegar. Eu preferia acreditar que eu ia chegar. Eu preferia acreditar que eu podia ser faixa preta das 3 modalidades. Então, isso nunca, assim, apesar dessa inconstância das pessoas falarem que eu não iria chegar, eu sempre tive dentro de mim que eu chegaria. Então, isso para mim que era importante. Não era importante as pessoas dizerem. Então, hoje na vida, gente, quando você ouve alguém dizer, você não vai chegar naquele objetivo. Se você acredita, você chega sim. Porque tem uma frase que é muito conhecida de todos, né? Que diz assim, você tem que correr atrás. Eu usei sempre essa frase diferente, eu corro na frente. Porque atrás tem muita gente que quer chegar junto comigo. Talvez eu seja um espelho. Se eu estiver já na frente, as pessoas que estão atrás, ela pode querer passar na minha frente também, correto. Por quê? Quando a gente está correndo atrás, é porque muita gente já está lá na frente. Então é por isso que eu sempre dizia para mim mesmo, por que eu não posso chegar às 3 faixas pretas? Por que eu não posso um dia ser professora das 3 modalidades como sou hoje? Entendeu? Como até atualmente eu consigo ser faixa preta. Tem dia que eu saio de uma aula, passo para outra, aí volto, eu tiro o kimono de judô, passo para o karatê, tiro o kimono de karatê, boto do boxe de taekwondo, e aí eu vou seguindo, entendeu? Eu não deixo parar isso de jeito nenhum. Pelo contrário, eu procuro o máximo desenvolver meu trabalho, e o engraçado é que as pessoas falam assim, poxa, você não confunde os nomes na hora que você está lá dando aula. É assim, eu diria para você que se aconteceu foi uma coisa muito rara. Verdade. Quando eu me visto, como eu boto o kimono de judô, eu sou uma judoca, eu sou professora de judô. Quando eu boto de karatê, eu sou uma karateca. Quando eu boto de taekwondo, eu sou um taekwondista. Então, naquele momento, eu me incorporo àquela professora ali daquela modalidade e entro para ministrar aula dentro daquilo realmente que eu estou propondo naquela aula. Então, eu não misturo as coisas. Então, as pessoas às vezes me fazem muito essa pergunta, como é que eu consigo realmente levar as 3 modalidades assim? Mas eu digo que eu consigo levar porque eu sempre acreditei, eu sempre achei que tudo que nós queremos, nós podemos conseguir sim, basta que tenhamos dentro de nós uma força maior, que é aquela coisa, eu acredito, eu quero, eu posso, eu vou buscar. Então, hoje, eu tenho isso comigo. Eu acreditei, eu cheguei. Então, se eu hoje estou aqui, sendo faixa preta das 3 modalidades, ministrando aula, foi porque eu nunca aceitei um não como resposta. Como alguém dizer para mim, não, e eu dizer a resposta, tá certo, o não está correto. Não, o não para mim pode ser um sim. Então, hoje eu estou com as 3 faixas pretas, ministrando aula, aqui em Cruz das Almas e em outras cidades que nós estamos também, que não é só aqui em Cruz das Almas que nós temos núcleo da Samaca, onde tem cidade que é karatê, tem cidade que é taekwondo, tem cidade que é judô, mas nós estamos em várias cidades do interior da Bahia, onde buscamos mostrar o nosso trabalho da melhor maneira possível, tanto do lado particular como do lado social. Eu faço esse trabalho porque eu acho bonito e porque um dia eu tinha certeza que eu nasci para isso, para ser faixa preta das 3 modalidades e chegar até aqui. Na realidade, eu falei do Clube Tapajipã, de CC Cristiane Carvalho, e falo agora da Samaca, né? Eu não poderia deixar também de falar da empreendedora, da professora das 3 modalidades de artes marciais, sem falar do clube. A Samaca, hoje nós temos uma referência, sendo assim, na Bahia. Tentamos fazer um trabalho legal, tentamos mostrar para as pessoas que o nosso trabalho tem várias finalidades, né? Quando nós temos diretrizes diferentes, como uma vertente, né? Nós temos a vertente nossa da área de alto rendimento, temos a vertente nossa na área social, temos a nossa vertente na área dos atletas, que eles querem só o bem-estar, qualidade de vida, saúde, que nós
Isso é proposto em todas as áreas, mas, porém, tem atleta que não quer ser competidor, não quer se preocupar em mudar um dia de faixa. Isso tudo é respeitado. Então, hoje nós temos, por isso que nós sempre falamos, a nossa grande família Samaca, ela vai ser grande sempre. Mesmo num dia em que eu não mais estiver aqui, ela vai continuar a ser grande, porque ela está sendo escrita num livro que não vai ser lido, ele vai ser memorizado, eternizado na memória de cada um que já passou por lá. Então, essa é a nossa Samaca. Maravilha. Como falta 1 minuto ainda, vocês podem perceber, quem está aí do outro lado, como eu fui, assim, certas nas convidadas. Porque uma das coisas que a gente aprende na formação de artes marciais, CC Gal sabe disso, CC Cristiano que já passou, e CC Nádia, que é a nossa próxima convidada, é a disciplina. E como vocês notaram, lancei o desafio de 15 minutos, CC Cristiane, em 15 minutos ela conseguiu dar o seu recado, e Gal ficou com receio de não poder dar, deu e muito bem, porque com verdadeiras guerreiras, e você mostrou do outro lado Gal, a guerreira, aquela que tem uma experiência de vida fantástica, que pode assim perpetuar, pode falar em várias lives, mas a gente não se cansa de ouvir, porque é muito importante quando a gente escuta algo de superação. E a gente sabe, Gal, que o esporte tem muito disso, a de superação. Verdade. Então, eu acho que assim, os conhecimentos que vocês estão trazendo para aqui hoje, para todos nós, na realidade vai ser uma live que vai ficar marcada na história da Yamashita. Então, nesse momento, eu estou me despedindo, as pessoas do outro lado, eu acho que cada uma de vocês que estão se despedindo, estão dizendo, mas na realidade o objetivo da minha live, da conversa com ela, mulheres desafiadoras da vida e desafiadas por mim, era justamente deixar esse gostinho de quero mais. E podem seguir a Samaca, seguir a professora, a Sensei, também Gal, que qualquer dúvida, qualquer pergunta das 3 modalidades que ela falou, tanto do judô, do taekwondo e do karatê, ela estará sempre pronta para responder. Então, Gal, pode se despedir. Por enquanto, se tiver alguma pergunta, eu vou convidá-la de novo, tá? Vou solicitar. Tá bom, então, tá bom. Um grande beijo. Beijo. Coração. Beijo a todos. Muito obrigada. Pode se despedir se quiser, mais alguém que você viu aí, que você gostaria de falar. Eu quero, no modo geral, agradecer a participação de todos que estão aí, de atletas da Samaca que entraram aí. Muito obrigado por vocês ter aceitado aí, estar aí participando dessa live conosco aí, interagindo. E todos. Muito obrigado. Um beijão no coração de cada um de vocês, com muito carinho. Obrigada. Os. Vamos agora para a nossa terceira conversa. A nossa terceira conversa com Nádia Soares. Vamos esperar que ela entre, agradecendo mais uma vez a Medvida por mais uma live da Yamashita Conectada está acontecendo nessa quarentena, que na realidade já são mais de 100 dias. Boa noite! Entrei! Nádia está entrando! Entrei entrando! Amiga, seja bem-vinda a esta live. Você está Oi, aí minha querida. Está vendo que, na realidade, eu acertei com as minhas convidadas especiais, amigas, guerreiras e desafiadoras da vida, tanto pessoal como profissional. Nádia Soares, natural de Salvador, certo? Certíssimo. Pronto. Uma mulher das múltiplas atividades. Né? Eu ia brincar aqui, que parece Bombril, né? Falar um pouco da marca, 1001 utilidades, não, atividades. Então, Exato. Na realidade, você tem um grande desafio hoje. Esse desafio seu de 15 minutos, na realidade, é para falar de como você consegue se desdobrar com tantas atividades que você tem. Então, na realidade, esse é o nosso grande desafio de 15 minutos. É você dizer a sua importância e a sua participação nessas atividades. Eu gostaria só de lhe perguntar, você quer que eu medie a pontuação de cada uma atividade ou você tá aí já com a cola para saber Eu tô para não se perder? Tudo na cabeça, não tem Pronto. cola certa. Tá tudo na cabeça, mas se você quiser... 5 atividades que eu coloquei aqui. Só que tem uma que é surpresa, que é a última. Mas se der Eita. 5, a gente vai lá porque é o meu desafio, o último desafio. Sei. Mas por me conhecer, Você já me colocou numa armadilha. Vai gostar. O
Por favor, dê boa noite às pessoas que eu sei que você quer dar. Eu acho que é importante para as pessoas Com certeza. que estão com a gente até agora, nessa live maravilhosa, especial, tripla, e que você pudesse dar o seu boa noite. Gente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Uma grande honra estar nessa live. Fiquei super emocionada com esse depoimento e meu desafio ficou muito pior, porque falar depois dessas duas deusas, a deusa do Catar, a deusa das artes marciais, a Gal com uma história linda de vida. Gal, me emocionei muito aqui, viu? Um grande prazer te rever, te reencontrar. A gente se encontrou mocinha nas competições da vida, né? E agora de novo aqui. Enfim, meu desafio vai ser triplicado, porque falar depois delas é missão quase impossível. Mas enfim, eu vou tentar. Você tem uma história pessoal também muito importante, amiga, e é por isso que você está aqui com todas essas atividades, porque você tem disciplina e você é responsável para atendê-las, sem exceção. Todas as 5 e mais uma que é da final. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora me deu medo. Bom, meu primeiro desafio foi falar da minha vida como atleta e como participante, né, da academia de Paulo Fraga. Né, o primeiro desafio. Enfim, eu tenho 40 anos com Paulo Fraga, eu acho que isso diz praticamente tudo. Né? Paulo Fraga é uma academia de referência, né, que está aí até hoje. Pois é, beijo, papi! Beijo, irmãos! Que tem uma galera de irmãos. Então, assim, depois de 40 anos, eu acho que eu posso dizer que ele é uma referência realmente. E estar como mulher, faixa preta, uma das primeiras de Paulo Fraga, se não a primeira mesmo, que estou desde o início, né? Desde o meu primeiro movimento no judô. Então, eu acredito que esse é o grande plus, né, de estar numa academia que se fortalece a cada ano, que que segue aí fazendo campeões e cada vez mais campeões, né? E sendo referência também para as mulheres, para as meninas, né? Para a geração, 4 gerações, que a gente diz que de 10 em 10 a gente tem uma nova geração. Então, são 4 gerações que eu estou vivendo ali dentro da academia, né? Então, dentro da Paulo Fraga, do meu papi aqui, ó, meu papi, com toda a honra do mundo, honra e glória ao seu mestre sempre, e meu papi está no meu coração. E eu não podia deixar de dizer também que a sua live está maravilhosa e o seu cabelo mais ainda, amiga, tô apaixonada! Mas sua live está top! Linda, essa live tá linda, eu tô super emocionada. E o batom, a minha inspiração do meu batom foi você. Ó, a gente não podia vir, né? A gente tinha que vir bem poderosa, né? Bem empoderada e bem empoderante. Com certeza. E quando você iniciou o judô, amigo? Eu iniciei o judô, eu comecei com 14 anos em 1980. Eu estou fiz 54 anos e estou completando no final do ano 40 anos com papi, né? Com Paulo Fraga. Então para mim é muito uma honra. Muito tatame. Muito tatame. 3 filhos, né, nas costas, um com já 28 anos. Calma, continue seu atleta, faixa preta de judô, vai lá. Então tá. E o segundo seria o mesmo desafio, falar de Nádia como aluna de jiu-jitsu da Tim Carvalho, né, da Academia Edson Carvalho, que também vem de uma família de judoístas, né, das melhores que a gente tem, que é do Itapajipano, do Clube Itapajipano de Judô, que são dos 2 filhos de CC e Ciro, que é o CC Ricardo e CC Edson Carvalho, do qual eu tenho uma honra muito grande também de fazer parte hoje, de ser família Tim Carvalho, também como jiu-jitsu, porque eles nasceram no grande berço do judô, né? No grande berço Itapajipano, e eles trazem como referência para o jiu-jitsu, para o chão, a base deles do judô. Então, para mim, né, que sou judoca, que tenho o judô como uma das melhores artes. A Papi acabou de chegar, beijo, Papi! Como uma grande, não só um caminho suave, mas para mim a melhor arte de todas elas, a mãe de todas. Então, o trabalho que eles fazem hoje de jiu-jitsu, que eles trazem hoje, sempre com disciplina, respeito e higiene, que eles têm esse tema, e também a Tim Carvalho trazendo cidadãos, né, sempre cuidando melhor deles, valorizando o cidadão.
né? Então, eu tenho uma grande honra também de fazer parte dessa família por toda a história que eles têm, né? Eles têm também mais de 20 anos de jiu-jitsu e colocaram, implantaram e firmaram, né, o jiu-jitsu na Bahia, no Brasil e no mundo. Eles hoje estão em 30 países, então em mais de 30. Então, para mim também é uma grande honra fazer parte dessa família, assim como da família Paulo Fraga, né? Quando E o meu iniciou próximo... o jiu-jitsu, como Eu comecei o jiu-jitsu já coroa, já como master, que é o meu próximo tema, já para fazer né, uma melhora no meu trabalho de solo, né, que eu busquei voltar às competições, então tive que fazer uma melhora no meu trabalho de solo e não podia buscar, né, família melhor, os melhores. Quem quer ser melhor tem que estar sempre com os melhores, né, amiga? Então a gente teve que procurar o melhor mesmo para poder se destacar, né? E o meu próximo desafio é falar do meu trabalho como presidente do Master, do Judô Master Bahia, que foi acho que a melhor coisa que aconteceu na minha vida de adulta, por assim dizer, né? Da vanguarda, por assim dizer, de mim como uma mulher madura, né? Para melhor encaixar. Depois que eu retornei ao judô, né, que eu retornei como competidora, né, porque assim, o judô nunca saiu de mim, eu nunca saí do judô, mas como competidora, depois que eu retornei, a gente começou a fazer encontros, né, e de repente a gente sentiu a necessidade de fazer um grupo só nosso, só dos masters, que são as pessoas, os veteranos acima dos 30 anos, judocas acima dos 30 anos, e resolvemos fazer competições também, e a gente se reúne sempre, é sempre uma festa, todos são sempre muito bem acolhidos, né, e a gente confraterniza, a gente se reencontra, a gente encontrou tantos bons amigos que estavam aí perdidos eu digo que estavam desaparecidos, desapegados da gente, né? E a gente conseguiu trazer de volta, conseguiu fazer aquele ciclo, conseguiu fazer de novo uma corrente, né, do bem, que eu considero todas pessoas do bem. Então, para mim, eu acho que a gente fez uma corrente do bem maravilhosa. E desde que retornaram da competição, assim como você, por conta justamente isso. fale pelo menos em dois. Exatamente, a gente tem o Mestre Serra, que é o nosso... falar o Mestre Serra. Né? É o nosso grande espelho, campeão mundial, 3 medalhas em mundial, tem o Bruno Maia, tem o Manuel Roberto, que veio numa vontade, chegou lá, foi na primeira, bateu na trave, depois chegou, pegou a medalhinha dele de bronze no mundial, o Alexandre Mendonça, tantos outros, não sei se é Ricardo Carvalho, a Cris, você, o Chico... Todas as pessoas que estão com a gente no Master, que voltaram a competir, que foram campeões brasileiros. A gente foi campeão brasileiro por equipe em 2016, amiga. A única equipe baiana campeã brasileira é Master. É Master de coroa. O troféuzinho tá comigo. Eu posso dizer que foi justamente esse grupo, você como presidente, que me fez voltar às competições. Oh, que alegria, amiga, que felicidade. Albert Tirame, que também foi campeão brasileiro. Isso sabe da sua importância. E você tem esse grupo de tantos homens, mas que as mulheres comandam assim perfeitamente. Não é, amiga? E eles gostam. Aí, viu? Mas vamos deixar adiante, porque você tem 15 minutos, agora deve ter uns 10 ou 5. Pois é, e eles gostam de ser comandados, né? E eu precisava citar o Newton Ferreira e o Albert Tirame, que foram campeões brasileiros também, e todos os outros medalhistas, o Cirinho, daqui de Tapaz de Pano também. Então, depois do Master, eu fiquei de ver sobre... o meu trabalho também na Associação Baiana de Jiu-Jitsu Paradesportivo, que foi outra, eu como assessora jurídica, né, que tenho formação também de advogada, então fiquei muito feliz com o convite do CC Ricardo Carvalho para trabalhar com essas pessoas, para trabalhar nessa entidade que muito me orgulha e muito me emociona de ver como essas pessoas são, que a gente fala que são deficientes, mas na verdade eles são extremamente eficientes, muito mais do que a gente, porque se a gente tem tudo e não consegue alcançar, e eles que sempre está faltando, ou seja, se são deficientes, está faltando alguma coisa, e eles vão muito mais além, né? Eles alcançam, eles passam por cima dessa deficiência e vão lá e alcançam o que eles querem, eles buscam, eles lutam, eles deviam ser exemplo, deviam ser referência e deviam ser chamados de super-homens e super-mulheres, né? A gente tem o autista Igor, que é o nosso símbolo também, lá da associação, que já ganhou medalha lá em Abu Dhabi e mudou
completamente o nível de autismo dele depois que ele entrou no jiu-jitsu. Então a gente precisa entender que o esporte ele transforma, é ferramenta de transformação, é ferramenta de inclusão, né? É ferramenta de sociabilização. Então a gente precisa muito valorizar o esporte e valorizar esses seres humanos, porque são seres humanos e desde o momento que eles nascem eles têm direitos e eles ocupam o lugar dele. Então a gente não pode dizer, a gente precisa incluir, a gente precisa incluir, não que eles já nasceram incluídos. Eles nascem e têm espaço assim como a gente. E a gente só precisa respeitar esse espaço. A gente só precisa respeitar a passagem, dar acesso a eles, que é o que eles precisam apenas para eles alcançar o que eles querem, né? E eles, na maioria das vezes, chegam junto. E muito junto. Tem uma galera que luta jiu-jitsu que eu conheço, um cego, pit, que tem deficiência visual. Tem um outro que não tem os 2 membros superiores, os braços, e segura e estrangula como ninguém. Entendeu? Então a gente precisa respeitar essa galera, que essa galera não é brinquedo, não. Essa galera não é brinquedo, não. Né? Então, na realidade, nós temos essa missão, né, de inclusão. Porque isso. nada melhor que o esporte para fazer isso, e muito bem. Eu sou muito feliz, amiga, de fazer parte disso tudo. Muito feliz mesmo. Olha como sua amiga gosta de você. 5 minutos faltam. E minha última missão é minha participação na comissão de esportes da OAB. Penúltima. Ah, penúltima? Lhe digo já porque pode seguir a surpresa. Ah, tá. Você me fez perder 2 segundos. Pronto, vai lá, eu tenho desconto. Minha participação na comissão de ordem na comissão de ordem, tá? Na comissão de esporte da OAB veio graças ao esporte, veio graças ao judô e a minha participação nos Masters, né? Então isso tudo se interliga. Desde Paulo Fraga até a comissão de esporte da OAB, tudo é uma coisa só, é um conjunto só. É o amor que eu tenho e que eu coloco em tudo que eu faço, é o amor que eu tenho pela arte, pelo caminho suave, pelo judô e pelo jiu-jitsu, é o amor que eu tenho a essas pessoas que eu estou. Então, cheguei e alcancei mais essa posição de estar trabalhando, de estar fazendo... tentando trazer ao esporte também a ordem, né, a legislação, aos direitos, buscar todos os direitos. Então, eu estou fazendo parte da comissão para esse trabalho. Para um trabalho de divulgar o nosso esporte. Agora que as academias foram suspensas durante um bom tempo, agora nós estamos retornando, graças a Deus, aos poucos. Você teve um papel importante nisso aí, justamente por essas atividades que você Estou fazendo parte de uma comissão de esportes também independente, né, para que a gente consiga traçar planos, objetivos, projetos para essa reabertura das academias, para a reabertura principalmente das academias de artes marciais, que pelo visto vão ficar por último, mas a gente tem lutado muito, né, com os protocolos, para desenvolver os protocolos. Dentro da OAB também a gente tem feito muitos estudos para tentar chegar e levar, né, enfim, de forma segura, juridicamente falando, né, essa reabertura, para que ninguém faça nada que possa depois ter que responder juridicamente. Então a gente tem dado esse apoio, a gente tem dado esse recurso, a gente tem dado essa proteção, assim. Então o meu papel tem sido levar para a comissão de esportes o meu papel no jiu-jitsu e no judô. Né, mostrando que essas artes precisam do apoio, precisam ser abraçadas pela OAB, que faz um trabalho muito bonito e muito bom em tantas outras áreas, então ela precisa também. Ela abraça muito o futebol, mas eu cheguei lá de kimono, de faixa, derrubando todo mundo e diz: ó, meu querido, abra caminhos, tira futebol daqui, porque agora chegou o judô. E o judô agora precisa marcar, o território. Para se apresentarem de judogi, para mostrar essa força que nós temos. Não é? Exatamente. E, na realidade, ó, amiga, sabe? Desafio finalizado! Finalizado, muito bem finalizado, e com a minha última. Eu não poderia deixar de falar. Cidade mãe. Muitas vezes que você fala, você se emociona. Então, eu acho muito importante isso. Eu acho que eu botei a sua 6ª atividade.
que você Meu diploma, falar um pouco meu dos diploma, filhos. amiga. Eu sei que você gostaria de falar deles aí, desse outro Meu lado. maior diploma, eles estavam aí. Vivi passou por aí, Serginho também, Ricardo tá lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que eles três são os meus maiores diplomas, né, amiga? Não vou dizer de competência, não. É meu diploma de vida. Meu diploma de que cheguei e tinha que cumprir alguma coisa. Deus me deu uma missão e, graças a Deus, eu acredito que eu não terminei ainda, né? Porque eu ainda tenho um caçula de 18 anos, a menina ainda está estudando. Mas meu mais velho já casou, tá vivendo a vida dele lá nos Estados Unidos. A minha querida princesa, minha galeguinha de olho azul, E ela vamos tá fazendo encerrar com essa faculdade de noite medicina. maravilhosa. E meu caçula tá Muito fazendo engenharia obrigada, elétrica. Nádia. Muito obrigada a todos. Agradeço Oh, muito. Eu acho que eu vou ter que obrigada a fazer uma todos. mulheres, conversa com elas dois, mais uma vez, porque a gente tem muito o que falar. Agradeço a vocês. Vocês foram Obrigada aí, maravilhosas, Amasta. esclarecedoras. Eu acho que Obrigada, Cris. Obrigada, fez Gal. chave de ouro a minha semana.